E dono desse canal no YouTube, que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que tá rolando no mundo da bola para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações e aperta o likezinho. Combinado? Para começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Palmeiras, que vai dominar a seleção do Campeonato Brasileiro. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Piquerez, Scarpa e Abel Ferreira fazem parte da lista. O Scarpa ainda deve ser eleito o melhor do campeonato e a revelação vai ficar com o Endrick. Palmeiras deitando e rolando, algo absolutamente justo diante da campanha do Verdão. Bora falar que o Tite pediu para 13 jogadores que não estão na lista de 26 atletas finais. Esses 13 precisam, segundo o Tite, ficar meio que concentrados, mantendo a forma física, pelo menos até o dia anterior à estreia do Brasil. Você sabe que o Brasil inicia sua participação na Copa no dia 24 de novembro. Então a ideia do Tite é que esses caras se mantenham se exercitando até o dia 23. Tudo porque, em caso de contusão, ele vai chamar algum substituto nessa lista de 13 de forma emergencial. Entre os 13 estão jogadores do Flamengo como Santos, Felipe Luiz, Rodinei, João Gomes e Gabigol. Bora falar sobre Bahia e Fluminense, que são mais dois novos interessados no atacante Léo Pereira. Atacante que joga no Atlético Goianiense. Na temporada passada havia estado no Grêmio. Eu já havia dito para vocês alguns dias atrás que o São Paulo tentou a contratação do Léo Pereira por empréstimo, jogador de 22 anos de idade. O Atlético disse que só aceita negociá-lo em definitivo. Para fechar o giro de notícias, contar que o L'Équipe, jornal francês extremamente tradicional, já crava o acerto entre Flamengo e Olympique de Marselha por Gerson. Negócio na casa dos 20 milhões de euros. É bem verdade que o Flamengo vai ter um abatimento de 6 milhões e meio de euros. Era quanto o rubro-negro teria a receber ainda de forma parcelada da venda do Gerson para o Olympique de Marselha. A saideira, Pepa e Ricardo Sanches, técnicos portugueses, são os principais nomes na mira do Red Bull Bragantino. Já se sabe que Maurício Barbieri não fica para a próxima temporada e pode surgir de um desses dois nomes o substituto para o Braga no ano de 2023, ano de 2022 para se esquecer. Red Bull Bragantino vem de 2 goleadas, 10 gols sofridos nos 2 últimos jogos. Bora mudar de assunto e falar sobre Ronaldo Fenômeno, repercutindo uma informação que vem da Espanha. É que o diretor-presidente do Valladolid, um dos clubes dos quais Ronaldo é dono, o nome do cara é David Espinar. Ele deu uma entrevista ao jornal Marca afirmando que o Ronaldo Fenômeno está de olho na compra de mais um clube. O ex-atacante da seleção brasileira, que é dono do Valladolid, do Cruzeiro, compra do Cruzeiro fechada na virada do ano passado para esse ano. E a ideia é pegar mais uma oportunidade de clube pelo mundo. Posso garantir para vocês que esse clube não pode ser brasileiro, como o Ronaldo é sócio majoritário do Cruzeiro, isso causa um impedimento. Também não vai comprar outro clube na Espanha. Estou tentando descobrir quais seriam as alternativas. Vale a lembrança de que algumas semanas atrás o próprio Ronaldo, em uma entrevista, confirmou que quase comprou o Brentford, que jogava na época a segunda divisão no futebol inglês. Ele disse ter se arrependido de não ter comprado o Brentford em 2017. Pouco tempo depois, o Brentford chegou à primeira divisão do futebol inglês, a Premier League, hoje já vale muito mais dinheiro. Antes de mudar de assunto, só mais uma informação sobre o Cruzeiro. Queria contar que o Cruzeiro sondou Juan Quinteiro, camisa 10 do River Plate. Eu já havia dito para vocês há algum tempo atrás que esse meia, que pertence ao Shenzhen FC e está emprestado ao River Plate, também interessa ao Vasco da Gama. O grande problema é que ele custa 520 mil reais por mês de salário e a folha salarial do Cruzeiro deve ter um teto para o próximo ano de algo na casa dos 300 mil. Que ele não fica no River Plate é certo, resta saber se volta para o Shenzhen ou se vai encontrar um outro clube para o qual pode ser emprestado. Quero falar agora sobre o futuro de Reinaldo, que deve se despedir do tricolor nesse domingo contra o Goiás. O atleta há mais tempo no tricolor está de saída por uma série de motivos. O principal, a sua incompatibilidade com o Rogério Ceni. O Reinaldo perdeu a confiança no atual comandante e tem dado sinais de que vai preferir, mesmo para ganhar menos, deixar o São Paulo. O Fluminense, por exemplo, ofereceu 2 anos de contrato e um salário inferior aos 550 mil que ele tem atualmente. O Grêmio é outro clube interessado. Houve uma sondagem algumas semanas atrás do Cruzeiro e 2 times de fora, o Al-Ahly do Egito e o Colorado Rapids, que disputa a Major League Soccer, são outros interessados na contratação do lateral esquerdo, veterano, que tinha oferta de apenas 1 ano de contrato do São Paulo com direito à redução salarial diante dessa incompatibilidade financeira. Da situação bem ruim com o Rogério Ceni, tudo indica que Reinaldo se despede do tricolor. São Paulo que vai passar por uma enorme reformulação para o próximo ano, quando o presidente Júlio Casares decidiu ficar com o Rogério. Já estava estabelecido que uma mudança grande no elenco aconteceria. Bora de notícia exclusiva envolvendo o Palmeiras. O atacante Wesley desperta o interesse de 3 clubes brasileiros. Grupo City Bahia, de quem eu falo há bastante tempo.
Vasco da Gama, que entrou mais recentemente com o aporte da 777 e Red Bull Bragantino. Uma curiosidade, é o primeiro embate entre Red Bull Bragantino e Grupo City / Bahia por um atleta de futebol brasileiro. E eu imagino até que pela filosofia de ambos, que Bragantino e Bahia vão se degladiar, vão brigar por vários jogadores no mercado, até porque tem apoios muito fortes de parceiras gigantes que tem como estratégia buscar jogadores jovens. Sobre a situação do Wesley, atacante de 23 anos de idade, já teve muito moral no Palmeiras, mas perdeu quase todo o seu espaço. Nos últimos 2 meses ele esteve em campo apenas uma única vez, foram 14 minutos nesse jogo em que ele saiu do banco de reservas. Em outras 11 partidas ele foi relacionado, mas nem sequer entrou para jogar. Temporada final de 47 jogos, 3 gols e 5 assistências, queimou o seu filme com Abel Ferreira e não fica para 2023. Você sabe que o Palmeiras precisa vender jogadores para melhorar seu fluxo de caixa e uma das alternativas é negociar o Wesley. É importante lembrar que em outras janelas, quando o Grupo City tentou sua contratação, o Palmeiras fez pedidos de 10 milhões de euros. Diante do atual cenário, com ele jogando muito menos, a tendência é que o negócio saia por cifras inferiores, talvez 5, 6, no máximo 7 milhões de euros, embora o leilão ajude o Palmeiras a conseguir um valor um pouco maior. Você gostaria do Wesley jogando no seu time? Se você estivesse na pele dele, escolheria Bahia, Red Bull Bragantino ou Vasco da Gama? Use o espaço para comentários e deixe o que você pensa. Bora de outra informação exclusiva, contei para vocês na tarde dessa quinta-feira no meu blog no Yahoo que Pita, centroavante paraguaio do Juventude, está suspenso pela FIFA por 6 meses. Decisão que inclusive já foi comunicada à CBF horas atrás. Tudo porque em 2018 para 2019 ele deixa um clube português chamado Alvarenga para se mudar para um time do Paraguai. Não houve a rescisão do contrato, não houve pagamento nem do clube português, ou melhor, do clube paraguaio, nem do Pita para a quebra desse contrato. O Alvarenga entrou na justiça, inclusive com auxílio de um escritório de advocacia brasileiro, e conseguiu essa punição. Se o Pita, por exemplo, entrar em campo no próximo domingo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, Juventude vai perder pontos e vai sofrer uma sanção ainda maior. Ele só pode voltar a jogar a partir de abril do ano que vem. E é importante destacar que o Pita vinha sendo procurado por alguns clubes brasileiros e já havia deixado claro que não ficaria no Juventude, onde marcou 5 gols durante o Campeonato Brasileiro. Jogador de muita força, de muita vontade, talvez o principal destaque do lanterna do Campeonato Nacional. Só para arrematar, antes da definição ou dessa punição de forma definitiva, o próprio Juventude já havia demonstrado a intenção de contratá-lo antes de saber e ser notificado a respeito dessa decisão. Bora falar agora sobre Júnior Urso, primeiro reforço do Vasco para a temporada de 2023, com auxílio da 777. Foi contratado o atleta de 33 anos de idade, que era titular absoluto no Orlando City. Ele inclusive já assinou a rescisão de contrato nos Estados Unidos, está embarcando para o Brasil para passar por exames no Vasco e assinar um novo contrato. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Ricardo Moreira, que é o diretor executivo de futebol do Orlando City, e perguntei sobre o momento do Júnior Urso. Ele disse que era titular absoluto, cara super identificado com o clube, mas alegando problemas pessoais, ele precisava voltar ao Brasil em definitivo. Foi por isso que o Orlando City topou a rescisão do contrato nas 3 temporadas no futebol dos Estados Unidos, sempre números bem legais, capitão do time, um dos principais jogadores na atual temporada, inclusive seu melhor momento, 41 jogos, 6 gols e mais 4 assistências. Vasco ainda quer vários outros jogadores, citei por exemplo o Wesley, também já falei do Quinteiro, goleiro Rossi é outro alvo, Pedro Raul, Juninho Capixaba. Vasco é hoje, com o apoio da 777, um dos clubes que mais buscam jogadores para o ano de 2023. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre a chegada de Ángel Romero. Cravei para vocês nessa quarta-feira que o paraguaio está contratado. Vai assinar um contrato longo, vai ter direito a mais ou menos R$400 mil por mês de salário, além de luvas, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato. E é esse pacote de salário alto, mais luvas, mais a volta de um jogador que passou há bastante tempo no Corinthians, que incomodou a parte de conselheiros da situação e também da oposição. Não dá nem para dizer que é um movimento de irritação que parte apenas de opositores. Até pessoas próximas ao presidente Duílio Monteiro Alves se incomodaram com a contratação do jogador por entenderem que aos 30 anos de idade, depois de 2 temporadas discretas no futebol mexicano, Romero vai contribuir pouco. Ele estava jogando no Cruz Azul. Na atual temporada, por exemplo, foram 11 jogos como titular, 7 na condição de reserva, só 2 gols marcados e 1 assistência.
A alegação mais básica é de que se eles tivessem uma boa fase, teria renovado o contrato no futebol mexicano em vez de voltar ao Brasil. Outro questionamento que hoje é muito vivo lá no Parque São Jorge é sobre esse resgate de jogadores veteranos que já passaram pelo clube. O Vitor Pereira vinha pedindo há bastante tempo por contratações de atletas mais novos, especialmente de velocidade e drible. O Romero é muito bom defensivamente, é um dos caras que mais recompõe, mas também tem dificuldade na hora do drible e da velocidade, não é um atleta da posição. Soma-se a essa questão também a renovação de contrato de Fábio Santos, outra coisa que rendeu cornetadas ao presidente do Willian Monteiro Alves. Fábio, que já tem 37 anos de idade e estendeu seu vínculo por mais uma temporada, é o único entre os atletas cujo contrato termina em dezembro que já tem seu futuro garantido. Antes de mudar de assunto ou de encerrar o vídeo, só queria contar que o Marcelo de Lima Henrique, o árbitro da partida entre Corinthians e Curitiba, empate em 2-2 nessa quarta lá em Curitiba, dedurou na súmula o motivo que o levou a expulsar Bruno Mendes e Vitor Pereira. Segundo o Marcelo de Lima Henrique, o Bruno Mendes o chamou de cagão e pipoqueiro. Já o Vitor Pereira fez uma série de gestos e ainda falou que ele era uma vergonha e a arbitragem brasileira é uma vergonha. E você, concorda? O que pensa sobre Marcelo de Lima Henrique? Use o espaço para comentários para dizer também o que você pensa a respeito dos árbitros brasileiros. Combinado? Deixa o like, se inscreve no canal, a gente volta.